Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Meu nome é Gustavo Sarti e hoje vamos falar sobre geração distribuída e gestão. Para isso a gente tem Luciano Pássios. Luciano, seja bem-vindo, cara. Se apresenta e fala um pouco sobre a sua atuação na Prime para o nosso público. Olá, Gustavo. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Como você disse, eu sou Luciano Pássios, eu sou casado, pai da Manu, estou no mercado de trabalho há mais de 30 anos, mas especificamente aqui na Prime eu estou há 2 anos. E o que eu posso dizer é que esses 2 anos têm sido bem intensos e com muitos desafios e, graças a Deus, aí, graças ao nosso trabalho, com bastante conquista também. Então, eu atuo aqui na área de geração distribuída, estou aberto aí para as perguntas aí e tentar esclarecer da melhor maneira possível. Você trabalha com a parte mais comercial, né? O seu objetivo grande é falar para o pessoal por que GD... E, gente, a gente vai falar GD de geração distribuída, vai acabar saindo, então vocês entrem nesse barco com a gente. Mas você tenta explicar para as pessoas os porquê geração distribuída é um bom produto e tudo mais, é isso? Exatamente, eu trabalho na área comercial, tentando trazer aí, buscando novos clientes, novas oportunidades para o grupo, e o foco é realmente geração distribuída. Legal. Então, para começar e contextualizar, explica 2 coisas para a gente. O que é geração distribuída e que tipo de serviço que vocês fazem de forma geral aí na Prime Energy ou no grupo Prime em relação a esse produto. Tá. Geração distribuída, Gustavo, ele nada mais é do que uma geração elétrica, né, realizada junta ou próxima do consumidor. Tá? Isso é independente de potência, tecnologia, fonte de energia. Então, nada mais é do que, por exemplo, você colocar você tem um comércio ou uma casa, você instalar placas solares ali no seu telhado. Esse é um modelo de geração distribuída. Então, é uma geração próxima ao consumo ou no consumo mesmo, no local do consumo. Então, isso é o que a gente chama de GD, né? Geração distribuída. A Prime ela tem diversos produtos aí relacionados a GD, a geração distribuída. Tá? O que eu queria dar foco hoje aqui, conversar com você, é sobre o que a Prime hoje ela é o que a gente faz de melhor no mercado. A gente é considerado a maior gestora de geração distribuída do país. Tá? Então, você imagina que você é um comerciante, você tem lá algumas unidades consumidoras, sei lá, seja padaria, seja farmácia, independente do modelo de negócio, você tem várias unidades consumidoras e consumindo ali energia ali do mercado cativo. Né? Quando a gente fala mercado cativo, é você consumir direto da distribuidora. E você tem um alto custo ali de energia. O que você faz? O que o consumidor normalmente busca? Né? Ele busca reduzir os custos de energia. Então, a geração distribuída entra aí. O consumidor que esteja em baixa tensão, né? É importante destacar também que o consumidor ele tem que estar em baixa tensão, porque quando ele está em média tensão, é outro tipo de negócio que a gente oferece para o cliente. Então, ele tem que estar ali em baixa tensão e você oferece para ele um projeto de geração distribuída. O que seria esse projeto de geração distribuída? É você construir, né? É você construir uma usina para esse cliente, uma usina geradora de energia, independente da fonte de energia, pode ser eólica, pode ser solar. Você constrói essa usina e essa usina ela vai gerar créditos de energia, né? Vai gerar energia, vai injetar essa energia na rede e essa energia ela vai se transformar em créditos e esses créditos eles vão ser destinados para suas unidades ali. Isso aí vai gerar uma redução de custo para você. Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente avançar. Quando você colocou esse cenário, a gente tem aí 2 coisas postas. Uma da placa solar em cima do prédio e outro que você falou que é da construção de usinas. Explica para a gente melhor esses 2 cenários. Tá, eu entendi a sua pergunta e é importante esclarecer. Na verdade, não é assim. Como é que funciona? A geração distribuída, você pode sim colocar placa solar no telhado, mas não é esse o business da Prime. Tá? A Prime não atua no mercado colocando, instalando placa solar no telhado de farmácia, nada disso. O que a gente faz no mercado para esses grandes consumidores, clientes que possuem diversas unidades consumidoras, a gente busca projetos de geração distribuída e esses projetos eles são fazendas solares, são usinas que ficam de forma remota, né? Não está instalado ali no local ali do cliente. E essa usina ela vai gerar uma energia, ela tem que estar na mesma concessão, né? Na mesma distribuidora. Essa energia que vai ser gerada nessa usina, ela sim, ela é distribuída para essas unidades desses clientes.
Então, o cliente na unidade ele não precisa fazer nenhum tipo de instalação, nada disso. O cliente ele simplesmente ele contrata a Prime ela vai para o mercado, faz uma consultoria, e essa consultoria a gente busca os melhores projetos, né, de geração distribuída, os players que a gente sabe que entrega, os melhores contratos, a gente faz essa negociação também, e depois que esse projeto entra em operação, ele começa, sim, a receber créditos de energia ali nas suas faturas, né? Essa energia que ela é gerada, ela é injetada na rede de distribuição e a distribuidora ela tem a função de continuar entregando esses créditos para esses consumidores. E o que a Prime faz aí, né? Então, voltando, a gente tem esse produto que é essa gestão operacional desses projetos, porque muitas vezes o cliente ele contrata esse projeto, ele faz lá um investimento, enfim, ele tem a contratação do projeto, mas na prática ele não consegue enxergar ali, muitas vezes, o resultado que esse projeto está trazendo para ele. Então, por exemplo, você tem lá a rede de farmácia, você contratou um projeto de geração distribuída, o gerador foi lá, construiu a usina, está te entregando os créditos de energia. Aí você pergunta lá para o seu colaborador, quanto que você está trazendo para a gente de redução? Qual que é a redução realmente que trouxe, né? A gente contratou lá, em média, 30% de economia, está dando realmente esses 30% de economia? Na prática, é isso que está acontecendo, né? E aí, normalmente, o que a gente vê muito no mercado o cara não sabe, simplesmente ele fala, eu imagino que sim, né? Ele não consegue conciliar ali o que ele tinha antes de custo e o que ele está tendo agora. Por quê? Porque muitas vezes aumenta ali o consumo dele, a tarifa de energia também ela sobe, então ele não consegue simplesmente pegar o espelho do ano passado, do ano anterior, e trazer para agora e falar, não, realmente a gente está tendo o resultado que a gente imaginava. Então, esse produto de gestão operacional, o principal objetivo dele é trazer essa clareza para o cliente e, em muitos casos, maximizar mesmo a economia do cliente e aumentar essa economia do cliente, porque a gente deixa o projeto ali transparente, tá? Então, se a gente fosse colocar como um exemplo, qual é o processo de contratação? Vamos supor que eu tenho um grupo de padarias na minha cidade aqui, eu quero trazer geração distribuída para o meu negócio para economizar mais energia elétrica. Eu iria até a Prime. E como que é o processo? Qual é o passo a passo? O que vai acontecendo? Normalmente funciona da seguinte forma: o cliente ele tem já o projeto ou não tem. Se ele não tiver o projeto, ele vem até a Prime e ele pede para a Prime: olha, eu tenho aqui 50 unidades de restaurantes na mesma distribuidora, ou, enfim, ele manda para a gente essas faturas de energia, a gente faz ali um estudo operacional, vê se dá viabilidade para um projeto de alto consumo remoto. Dando viabilidade, a gente vai para o mercado e quando a gente fala vai para o mercado, a gente vai buscar players que vão fazer esse investimento dessas usinas para ele. Beleza. Contratou essa parte, a gente faz ali a parte de gestão executiva desse negócio, que é acompanhar ali o projeto, se o que foi contratado realmente está sendo cumprido ali, a gente faz acompanhamentos mensais ali com esse fornecedor. E quando esse projeto entra em operação, a gente começa a fazer a gestão. Pode ser desde a pessoa que já do comércio, né, do empresário, que já tem um projeto contratado, ele foi lá e foi num gerador, esse gerador já está gerando energia de forma remota para ele e tá beleza, eles estão consumindo até essa energia e vocês vão e fazem o gerenciamento, ou não, eles podem simplesmente chegar e falar, eu quero implantar isso e vocês correm atrás desses fornecedores. Normalmente como é que funciona? Pode ter essas duas situações. O cliente ele não tem nada e a gente ajuda ele a buscar esses projetos. Ou você pega uma situação, por exemplo, que o cliente já tem contratado, já tem lá um projeto de geração distribuída. Isso acontece muito hoje, né? Porque devido ao longo do tempo dos anos que passaram, esses clientes normalmente eles já buscaram esses projetos. Já é um mercado mais maduro, então. Já é um mercado mais maduro. E da onde vem a necessidade? Muitas vezes o cliente ele está com um projeto de geração distribuída, mas ele não está conseguindo enxergar o resultado que ele precisava. Então, a gente chega até o cliente e a gente mostra para ele esse produto que a gente tem e a gente mostra os resultados que a Prime tem hoje. A Prime hoje ela é a maior gestora do país. A gente faz, para você ter uma ideia, das principais redes de farmácia do país, a gente faz a gestão de pelo menos 3 delas, que está entre as 5 maiores do país, tá? De farmácia. Então, hoje a gente é benchmark aí, né, com atendimento a redes de farmácia. Em alguns casos, por exemplo, a gente já percebeu que quando o cliente ele já tinha contratado ali, né, o projeto de GD, quando você entra no negócio dele mesmo, que ele contratou, ele
começa ali nosso trabalho, né, de gestão, a gente percebe que o cliente estava tendo, em muitos casos, até prejuízo em alguns projetos, tá? E a gente vai ali renegociar com o fornecedor ou fazer ajustes ali, né? Então, é dessa forma que funciona. A parte de contratação, o cliente ele vem para a Prime, a gente mostra o produto, a partir do momento que ele assinou ali o termo ali de adesão ali, a gente começa a fazer a gestão, né? A gente já coloca o projeto dele dentro da nossa plataforma de gestão, que é o Prime Web, e ali começa o nosso trabalho. Deixa eu te perguntar, nesse Prime Web, eu imagino que seja tipo um dashboard. A pessoa consegue ver o que lá? Comparar com que cenários? Então, por exemplo, se ele já tem um projeto de GD implantado, ele vai, contrata vocês, ele tem acesso a essa plataforma e ele consegue ali ver uma comparação com o quê? É com o cenário de energia cativa? É com o que ele tinha antes e consumia antes? Como é que funciona isso? Exato, ele tem uma plataforma de gestão que ele tem acesso, é como se fosse mesmo exatamente um dashboard. Ele consegue enxergar ali dentro desse dashboard o quanto que cada unidade consumidora está economizando, né? Existe um comparativo do quanto que ele está pagando hoje de energia nesse modelo, né, de GD, quanto que ele pagaria no cativo. Então, ali já dá para ele, unidade por unidade, quanto que ele está tendo de economia. Ele consegue visualizar qual a economia de cada unidade consumidora, o projeto como um todo, né? Então ele consegue fazer essa visualização. E além disso, Gustavo, a gente tem um time de gestão aqui. A gestão nossa não é simplesmente colocar as unidades ali nessa plataforma, que é o Prime Web, e boa, o cliente se vira aí, toca a sua vida, né? Na verdade, assim, a gente tem um time de gestão aqui que fica ali acompanhando no bit mesmo o projeto do cliente. Então, a gente faz ali a aferição de volume de energia consumida, o que foi consumido, o que foi gerado, o que é compensado, são coisas diferentes, né? Então, você tem alocação de créditos de energia, por exemplo, que é algo muito importante. Você tem ali diversas unidades e essas unidades elas têm consumos diferentes. Então, se você faz ali o rateio de energia que a gente chama, quando a gente manda lá para a distribuidora, o quanto cada unidade ela vai consumir. E aí depois existe ali nada é 100%, né? Você esperava que uma unidade fosse consumir um valor, na prática ela passa a consumir outra. Então essa gestão ali de alocação de créditos, porque começa a gerar créditos, né? Uma unidade você colocou ali para ele 5.000 quilowatts, ela está consumindo só 3, começa a alocar créditos dentro daquela unidade. Então tem um trabalho que é muito importante que o nosso time de gestão faz aqui, que é essa parte de alocação de créditos de energia. O que seria isso? Se você pegar créditos de uma unidade e transferir para outra, tá? Para você não perder esses créditos. Então, você maximiza mesmo o seu resultado. Tem a questão de gestão de fornecedores também, que é muito importante. Então, é um trabalho bem árduo, né? Então, faz parte do nosso time de gestão também, fazer esse acompanhamento não só com a distribuidora, como um gerador de energia. Então, antes por exemplo, do gerador lá, que é o cara que está gerando energia para ele, faturar para ele, emitir uma nota fiscal, ele não faz isso antes da gente dar um ok e validar ali o valor da fatura. Então, é um trabalho que a gente faz também ali manual mesmo, de formiguinha, né? Então, antes do cara emitir a nota de cobrança lá para o dono da rede de farmácia ou para o dono da rede de restaurantes, a gente confere ali e verifica se realmente tem algum tipo de erro, se tiver algo errado ali, a gente tem que refazer, e muitas vezes isso acontece. Então, é um trabalho bem interessante. No fim das contas, vocês servem quase como um amortecedor, assim, dos problemas que pode dar entre o gerador de energia e o consumidor de energia, né? Perfeito. É exatamente isso. O que a gente espera com isso é assim, o cara que está fazendo a gestão disso lá na rede de farmácia, enfim, eu falo rede de farmácia porque é nossos principais clientes talvez sejam farmácia, mas assim, independente do cliente, ele tem ali uma equipe que começa a ficar muito tempo dedicada e perder muita energia cuidando desse projeto, que na verdade não era para isso. O projeto era para trazer economia e simples assim. Então, o que a gente faz com esse nosso trabalho? A gente põe essas pessoas que estão ali cuidando dessa energia, que na verdade era para eles cuidar do business deles, né, fazer outro tipo de trabalho lá dentro da empresa, a gente faz com que eles possuam, ganhem tempo, né? Então, o cara ali está perdendo o tempo dele, 80%, 100% do tempo dele, cuidando de um projeto de geração distribuída, onde não é o business dele, né? O business dele é vender remédio, é vender pão, sei lá, independente do cliente. Então, esse nosso trabalho, ele garante com que o resultado seja o mais esperado possível do que ele contratou. Então, esse é o objetivo dessa gestão.
Quando a gente fala de economia, bom, é óbvio a gente está falando em gastar menos dinheiro. E como é que fica essa questão? Eu preciso gastar dinheiro contratando uma consultoria para gastar menos dinheiro? A conta fecha? Essa é uma preocupação realmente é onde a gente sente maior dificuldade, né, de vender esse produto, porque quando o cara ele contratou esse projeto de geração distribuída, ele está pensando simplesmente na economia. Ele quer ter economia. Então, quando você leva para ele uma gestão profissional, né, uma especializada, ele já enxerga isso como custo. Tá? E o que a gente vê na prática é que depois que a gente consegue convencer o cliente, e como que a gente consegue convencer o cliente normalmente? Muitas vezes o cliente precisa o projeto entrar em operação, ele começar a sentir a dificuldade ali, para ele entender que esse produto faz sentido. Aí ele fala, tá uma bagunça aqui. Esses dias eu falei com um cliente, ele falou, Luciano, eu não sei se está dando economia. Na minha opinião, acho que está pior do que estava antes. Se eu pudesse, eu desfazia esse contrato, entregava essas usinas e eu quero voltar para o mercado cativo. Ele não consegue enxergar resultado nenhum. Então, o cliente ele precisa sentir essa dificuldade. Ele sentindo essa dificuldade, fica mais fácil. Mas muitos clientes não. Eles acreditam, por exemplo, que o gerador de energia está fazendo a gestão para ele, né? Isso é uma pegadinha que a gente sabe que existe no mercado, porque você imagina o gerador entregar para ele o quanto que ele está economizando. Olha, eu te prometi 20% de economia, eu estou te entregando 20%, simples assim. É como se você, a gente gosta de falar que é como se fosse o lobo cuidando do galinheiro. Então, se você não tiver ali uma gestora realmente ali, profissional, que conheça do negócio para ajudar é como se fosse uma monitoria, né? Você cuidar disso daí, a chance do projeto não entregar economia é muito grande. Então, qual que é a maior dificuldade? É fazer o cliente enxergar que não é um custo, né, a mais, e sim um investimento que ele está fazendo, porque, Gustavo, a gente sabe aqui, depois que a gente começou, eu entrei na Prime, as pessoas foram me falando sobre isso, e hoje eu vejo na prática. Todos os clientes que a gente faz a gestão, eles falam, não, realmente a gestão da Prime, ela se paga. E vai além disso, além de se pagar, o resultado financeiro que isso traz é muito maior do que simplesmente o que ele paga para a gente ali, tá? Esse é um mantra que a gente tem no podcast, né? Que boa consultoria não é gasto, é investimento. Exatamente. A hora que o cliente ele consegue perceber que realmente é um investimento ali, até a gente tem feito ultimamente, a gente não gosta muito de fazer isso, mas a gente tem feito contratos de tempo bem menor de duração, porque a gente sabe que quando o cliente começa a sentir ali a nossa gestão, começa a perceber o quanto que a gente agrega ali no dia a dia dele, a gente sabe que ele não vai embora, né? Então, era uma preocupação que a gente tinha no começo, porque quando você inicia um processo de gestão, existe ali um custo envolvido, né? A gente precisa demandar ali para o pessoal de TI, jurídico, enfim, existe ali um custo envolvido, então a gente sempre coloca um contrato com um tempo mais longo, que é para a gente conseguir distribuir esse custo, né, do começo ali no longo do tempo. Mas a gente percebe que muitas vezes o cliente também tem essa dificuldade de fechar um contrato mais longo, então a gente está sendo bem flexível com relação a isso, com relação a tempo de contrato, porque a gente sabe, a gente conhece ali o nosso time de gestão, não é à toa, né, não é por nada que a gente hoje é maior. A gente hoje é maior porque a gente realmente faz um trabalho aí no mercado impecável. Os clientes, a gente costuma falar, olha, se você tem alguma dificuldade de entender o produto, de saber se a gente realmente faz sentido a nossa gestão, a gente dá nomes assim, né? A gente fala com tal cliente, e aí eles ligam e conversam com os clientes praticamente todos nos recomendam e fortemente, tá? Isso é muito bacana. Mas o que você falou agora me levantou uma questão. Qual é o tempo de implementação de um projeto desses? São coisas diferentes. Um projeto de geração distribuída vai começar do zero. Então, ali a gente tem as etapas que a gente chama. A etapa de contratação, depois a parte que, depois que você contratou o projeto, tem ali, imagine, ele vai ter que construir a usina, então tem todo esse tempo de construção da usina, até chegar ali aonde a gente está falando hoje, que é a gestão operacional. Então, isso aí demora 12, 18 meses, né? Quando o cliente já tem um projeto que o projeto já está em operação, aí é imediato. Ele simplesmente contratou, a gente já inicia o trabalho, já começa a fazer gestão no dia seguinte, a gente já chama, já faz aquela reunião de kickoff, já apresenta para eles quem vai ser ali o gerente responsável pela conta dele, né? Todos os clientes que estão com a gente em gestão de geração distribuída, eles têm uma pessoa que eles ligam, que eles têm WhatsApp direto, não tem esse... A gente é muito disponível para os nossos clientes. O pessoal realmente fala muito com a gente ali, a gente percebe ali no dia a dia. Então,
São coisas diferentes. O cara contratou a gestão de um projeto que já está em operação, é imediato. Tá? Agora fica tudo mais claro e o nosso público todo consegue entender um pouco melhor como é que é esse processo. Luciano, para a gente se encaminhar para o fim, então só me diz uma última coisa. Como é que a gente faz para contratar? Qual é o canal que a gente faz para chegar até vocês? Os clientes que estiverem interessados em conhecer um pouco mais sobre essa gestão e estiverem sentindo aí dificuldades na prática do seu projeto de GD, peço que entrem em contato ali através do nosso site mesmo. No nosso site tem ali uma aba destinada à geração distribuída, onde você vai ter ali um ícone do WhatsApp, você pode entrar em contato por ali e essas mensagens vão chegar direto para mim e a gente segue aí o caminho da melhor maneira possível. Maravilha. Luciano, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui e por gastar um tempinho com a gente. Até mais. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você, Gustavo. Um abraço. Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.